Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade, emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje nós recebemos o diretor do Colégio Teutônia, Mauro Alberto Niski. Bom dia, Mauro, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. A satisfação estar aqui conversando com Teutônia e região e compartilhar um pouquinho da minha história, da minha carreira, principalmente para aqueles que acompanham o dia a dia do Colégio Teutônia e vão poder também um pouquinho conhecer de onde eu vim, como eu caminhei para chegar até aqui. Considero muito importante esse momento. Vamos do princípio dessa história. Tu és natural de onde? Como é que foi a tua infância? Perfeito. Então eu sou natural de Doutor Maurício Cardoso, uma cidade na região noroeste do Rio Grande do Sul, que faz fronteira com a Argentina. Nasci em 1º de dezembro de 1975. Eu sou o irmão do meio de 5 irmãos, e todos eles homens. Então, uma cidade muito pequena, Hoje Maurício Cardoso tem em torno de 5 mil habitantes, mas foi uma cidade que também foi colonizada principalmente por alemães. Então, boa parte dos imigrantes que vieram para o Rio Grande do Sul e que não permaneceram nessa região aqui, Venâncio Aires, Santa Cruz, boa parte deles foram para aquela região noroeste justamente para também ter direito a uma área de terra para poder plantar. Então, o meu bisavô e meu avô foram um dos fundadores da cidade de Doutor Maurício Cardoso, Inclusive, eles têm hoje lá uma referência na história do município. Então, é por ali que começa a minha trajetória. Meu pai, ele trabalhava numa cooperativa agropecuária lá, Trabalhava como inseminador. Hoje é uma profissão que praticamente não se faz mais referência, mas naquela cooperativa, então, ele atuava e foi lá, então, que eu nasci e comecei a minha história pessoal. Os passos na educação também começaram por lá? Não começaram por lá. Um pouquinho mais adiante, quando eu tinha 6 anos, meu pai foi transferido, então, para a matriz dessa cooperativa lá, que é a cooperativa Cotrimaio. Com essa transferência, então, aos 6 anos, nós fomos morar em 3 de Maio e foi justamente em 3 de Maio onde eu comecei, então, a cursar o primeiro ano do ensino fundamental, Não havia muito, naquele tempo, a cultura de se iniciar com a educação infantil, Não existia ainda essa possibilidade. Então, eu comecei, de fato, na primeira série do ensino fundamental. Conta um pouco mais da sequência dos teus estudos, então, e até se tiver alguma história muito bacana para relembrar. É verdade, muita coisa mudou, mas muita coisa ainda nos marca, Eu lembro bem que quando eu comecei na aula, na aula lá em 3 de Maio, a minha mãe, ela nos levava, eu e os meus irmãos, até perto da escola na primeira semana, justamente pra gente não se perder, E como nós vínhamos de uma cultura muito do interior, isso é algo marcante até hoje. Eventualmente quem me encontra, se estiver me acompanhando nessa manhã, vai poder, vamos dizer assim, confirmar isso. Nós íamos para a escola, a gente não sabia ao certo o que vestir, se a gente poderia ir de bermuda, de calção, de camiseta. Então, na primeira semana de aulas eu fui de sapato social, calça social, e já naquela primeira semana tinha educação física. E ali eu já tive o meu primeiro acidente, quando eu caí na pátio da escola, o pátio de concreto, eu caí justamente de cara no chão, E aí eu já tenho até hoje essa lembrança, raspei os meus primeiros dentes ali já no colégio, Então isso me vem à lembrança até hoje, mas não chega a ser uma lembrança ruim, Porque é algo assim que a gente leva e pensa, poxa vida, como as coisas mudaram, Como as coisas mudam, e aos poucos também a gente vai lembrando disso e vai percebendo também na escola o que a gente pode melhorar, Me traz muito aprendizado, até pelos cuidados que a gente deve ter, com os calçados a vestirem num dia que tem educação física, que tem brincadeiras no pátio. Então é algo que me marca até hoje.
nessa escola, então, como eu até aquele tempo, né, nós éramos entre 4 irmãos, um irmão veio depois, né, então o pai trabalhando na cooperativa, ele, né, era uma escola particular, então ele pagava mensalidade para 4 irmãos. Então, consegui algum desconto ali para poder viabilizar, mas isso não foi possível por muito tempo, porque você imagina hoje você ter 4 irmãos, né, estudando numa escola particular e só o pai trabalhando. Permanecemos naquela escola até o 4º ano do ensino fundamental. Depois disso, então, o pai não pôde mais nos manter e nós fomos, então, estudar numa escola pública. E aí, isso era, né, já a partir da 5ª série do ensino fundamental, que hoje é o 5º ano, né? Eu, então, já comecei a estudar de noite e a trabalhar de dia. Até porque naquele tempo também não havia problema nenhum em você trabalhar desde cedo, né? Hoje tem muita questão da preocupação com a exploração do trabalho infantil, né? Os cuidados que a legislação tem também em relação a isso. Mas naquele tempo essa preocupação não havia, até porque eu também fui trabalhar por vontade própria. Então, durante a manhã e a tarde eu vendia lanches, né, no comércio, também levava em algumas escolas. Então eu passei a estudar à noite. Isso para mim é muito marcante porque eu comecei logo desde cedo a dar valor, né, a essa oportunidade que eu tinha de ter a minha própria renda e a partir disso também poder ajudar com o sustento da família, né? Até porque meus pais sempre foram de origem carente, né? Então todo e qualquer dinheiro que entrava mais ajudava, né? Então já logo desde os 10 anos eu comecei a trabalhar e a vender lanches. Isso durou um certo tempo, né? Eu trabalhei até os 16 anos, trabalhando manhã e tarde e à noite estudando. E destaco algo que também para mim é marcante. A primeira televisão colorida que nós tivemos em casa, uma TV de 14 polegadas, eu consegui comprar justamente conseguia vendendo lanches. Isso demonstra também que é possível sim a gente contribuir no sustento da família, mesmo que eventualmente ele pareça pouco significativo. Então isso também me marca e me vem à lembrança até hoje. E aos 16 anos, então eu tinha um irmão mais velho, meu irmão mais velho que já trabalhava também nessa cooperativa, enquanto meu pai estava lá. E aí eu fui indicado, então convidado né, pelo setor de recursos humanos para participar de um processo seletivo. Então ali começa uma outra fase da minha vida profissional, né? Então quando de fato eu tive minha primeira oportunidade profissional numa organização, né, instituída e reconhecida naquela região. Semelhante ao que hoje é o nosso Jovem Aprendiz? Não vem a ser semelhante, porque quando eu participei desse processo seletivo, era realmente para começar com carteira assinada, como se diz hoje, né? Então nós não tínhamos dificuldade de entrar numa empresa com 16 anos e poder assinar carteira, né? Então eu comecei de fato com carteira assinada. Inicialmente eu participei do processo seletivo para trabalhar como office boy. Hoje talvez muitos me ouvindo nem sabem o que vem a ser isso, mas é aquela pessoa que vai pro comércio, né, fazer as relações documentais, vai para os bancos, fazer pagamentos, recebimentos, correio, buscar e levar correspondências. Mas eu não passei nessa seleção, né? Isso para mim foi muito frustrante porque eu pensei, poxa vida, já na minha primeira oportunidade eu não fui selecionado. Mas para minha grata surpresa, 2 meses depois me convidaram para trabalhar na área de informática dessa cooperativa. Então isso é interessante porque eu imagino que naquele tempo perceberam que tinha algo que eu poderia ter um desempenho melhor do que simplesmente ser um office boy. Não que não tivesse valor essa profissão, mas principalmente se a gente for se reportar para aquele ano, isso foi em 1992, ter um computador numa empresa era muito raro. Então lá existia um computador único, centralizado, né? Ou seja, era uma máquina que fazia a recepção de todos os dados da empresa num único equipamento. Ou seja, os demais computadores eram apenas monitores, todos eles interligados e que daí os dados iam para aquele único equipamento, né? Eu me senti muito orgulhoso porque eu consegui realmente começar numa área que naquele tempo era muito valorizada. Quando você buscou uma graduação, quando você percebeu que precisava continuar estudando para conseguir crescer profissionalmente?
Sim, isso foi em 92, né? Já em final de 1993 eu fiz o meu primeiro vestibular. Foi o ano então que eu estava concluindo o ensino médio, né? Ou seja, eu não podia fazer isso antes. Final de 93 eu participei do primeiro vestibular para o curso de administração junto à faculdade 13 de Maio CETREM. Então, tinha apenas esse curso lá, não era possível eu procurar um outro curso em outra cidade, porque eu não teria condições de simplesmente estudar, porque meu pai também não teria condições de pagar a faculdade para mim. Então, eu optei pelo curso de administração, porque naquela época era o que estava mais próximo a mim e eu também poderia, então, poder bancar. Mesmo assim, eu busquei uma bolsa de estudos, né, porque se eu fosse pagar toda a mensalidade do meu bolso ia sobrar muito pouco. Então eu me inscrevi numa possibilidade que naquele tempo a gente chamava de crédito estudantil, né, e era financiado pelo governo estadual. Então eu consegui passar na seleção e eu consegui 50% da mensalidade pago por esse crédito estudantil, certo? Mas com a condição de que quando eu fosse terminar a faculdade eu teria que também da mesma forma começar a devolver gradativamente. Então isso me auxiliou bastante para que eu pudesse aos poucos me manter estudando, né? E da mesma forma poder comprar livros, poder comprar também a vestimenta, né? E assim por diante. Então isso para mim foi muito, muito significativo, né? E claro, poder comprar o meu primeiro carrinho, né? Quem não sonha em poder comprar seu carro? Hoje as condições são muito mais, vamos dizer assim, simplificadas. Para você ter acesso a um financiamento, comprar uma moto ou um carro, isso hoje é bem mais acessível. Naquele tempo não era tanto, né? Então, meu primeiro carro que eu consegui comprar naquele tempo foi um Fusca, né? Comecei com um Fusca, depois, aos poucos, também fui melhorando, né? Então, em 94 que eu entrei na faculdade, comecei a fazer meu ensino superior e eu fui o primeiro, então, da minha família, que daí já naquela época nós já éramos entre 5 irmãos, né? Então, eu era o primeiro da família que conseguia entrar no ensino superior. Eu posso dizer que a educação acabou te conquistando, afinal, dali em diante, a tua relação com escolas começa também. Com certeza, Bruna, porque durante o período que eu fiz a faculdade, e isso é interessante, né? Porque durante todo o tempo que eu estive na educação básica, eu nunca reprovei e eu também nunca peguei uma recuperação. Essa diferença de você sair da educação básica e ir para o ensino superior, para mim também gerou um certo, vamos dizer assim, uma certa dificuldade, porque já no primeiro semestre eu peguei exames. E aí você pensa, poxa vida, mas o que tinha de tão diferente? Porque, de fato, no ensino superior é uma transição diferente de hoje vocês ir do ensino fundamental para o ensino médio, né? Naquele tempo isso também era bastante impactante. Você tem mais autonomia, você faz as coisas mais por conta. E eu já no primeiro semestre peguei recuperação. E eu pensei, poxa vida, eu vou ter que realmente pensar diferente, porque faculdade também é diferente. E isso me proporcionou também um amadurecimento muito grande, né? Então eu fiz a faculdade de 94 até 98 e ali também eu comecei a perceber que realmente o ensino era algo que para mim era interessante, ou que poderia ser mais interessante do que aquilo que eu fazia. Eu já tinha saído da área de informática da cooperativa, fui trabalhar na área administrativa de um frigorífico, né, dessa mesma cooperativa. Fazendo administração e trabalhar na área administrativa me abriu os olhos também para que eu pudesse olhar uma outra oportunidade dali a pouco de também atuar na educação. Logo na sequência, quando eu me formei na faculdade, eu já me inscrevi numa pós-graduação, que essa instituição estava abrindo as inscrições, e logo na sequência, então, eu entrei e já consegui fazer também, iniciar já na metade de 1999, a pós-graduação em administração financeira, que é algo que eu também sempre gostei muito, né, de trabalhar com números, de analisar situações né, das empresas através dos balanços. Isso para mim era muito interessante. Então, já logo na sequência eu comecei a fazer essa pós-graduação
Então, no início de 2000, em março, eu fui convidado para trabalhar na faculdade, né, que eu tinha feito a minha graduação e que eu estava fazendo a pós. Mas para mim também era impactante eu sair de uma empresa, né, da cooperativa que eu gostava de trabalhar para ir trabalhar nessa faculdade. O que eu fiz então? Eu permaneci na cooperativa trabalhando de manhã e de tarde, e na faculdade, nessa instituição, eu trabalhei à noite, né? Ou seja, eu estava trabalhando 3 turnos, manhã, tarde e noite, justamente para verificar se isso realmente poderia ser algo para mim interessante no futuro. Consegui fazer isso por um período, de março até outubro, né, trabalhando 3 turnos. Outubro, então, eu optei por pedir o desligamento da cooperativa e fui trabalhar, então, integralmente lá na CETREM 13 de Maio, trabalhando diretamente com o ensino superior. Falando agora como administrador, qual é a tua relação com a educação e qual é o maior desafio de trabalhar nessa parte administrativa da educação? Porque a gente geralmente fala em escola e pensa logo professor sala de aula, mas o administrativo também é complexo. Exato, o administrativo ele é complexo porque as relações vão além, eventualmente, de uma relação profissional apenas, né, enquanto empresa e funcionário, né? Dentro de uma escola nós temos muito mais pessoas envolvidas, né? Que são as famílias, que são os estudantes, as relações comunitárias. Então aquilo ali também parecia um tanto diferente para mim, justamente porque eu estava saindo de uma relação, vamos dizer assim, apenas da empresa, né, com o funcionário. E eu estava passando por uma relação um tanto mais ampla. Além disso também, trabalhar em gestão, e para aqueles que estão me ouvindo, com certeza vão compreender o que eu estou falando, não basta apenas você conhecer uma área da empresa. Você tem que conhecer o processo como um todo, justamente porque não existe empresa sem setor comercial, não existe empresa sem o setor, né, a gestão de pessoas, sem a produção, sem o financeiro, sem o marketing. Toda e qualquer empresa, por menor que ela seja, ela possui no mínimo 4 ou 5 áreas bem diferenciadas. E elas precisam conversar entre si, justamente porque o desempenho dela como um todo depende, né, dessa integração entre as áreas. Então, eu indo para atuar na gestão ainda mais de uma instituição educacional, isso me proporcionou também para que eu pudesse compreender o todo e pudesse olhar a curto e médio e longo prazo perspectivas de desenvolvimento dessa instituição e também poder contribuir para o desenvolvimento dela. Isso é muito interessante, e hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto eu tive que buscar também aprofundamento para que realmente isso desse resultado, né? Então não basta apenas nós imaginarmos que nós vamos fazer uma faculdade, vamos concluir um curso técnico e a partir disso a gente pode sossegar que não precisa mais estudar. A gente tem que realmente buscar estar em constante aprendizado, justamente para poder realmente acompanhar as mudanças do mundo cada vez mais rápido, né? Isso eu acho que vale para toda e qualquer área, para todo e qualquer setor, não só apenas para o setor educacional. Algo que você fez também, afinal você tem doutorado. Ainda lembrando dois outros fatos marcantes para mim, né? Em 2002, já a partir né, que eu tinha terminado minha pós-graduação, eu também participava já de clubes sociais, né? Participava do Rotaract Club, que é a ala jovem do Rotary Club. Nesse clube social eu tive a oportunidade também de participar de uma seleção para um intercâmbio, quando eu tive a felicidade de ser então selecionado para, juntamente com mais outras 4 pessoas da comunidade, ir durante 30 dias e conhecer a Coreia do Sul. Então foi uma experiência muito interessante, algo totalmente novo para mim, porque eu não tinha saído praticamente nem da minha cidade. Eu nem lembro se eu conhecia Porto Alegre. E aí, ali, participando da seleção, eu pude ir durante 30 dias conhecer, vivenciar a cultura e os costumes da Coreia do Sul, né? Isso para mim foi muito marcante e contribuiu para que eu também pudesse ampliar meus horizontes enquanto pessoa, justamente para poder também, vamos dizer assim, crescer enquanto ser humano, e que para mim foi muito marcante. Um pouco mais adiante, em 2004, eu comecei o mestrado, juntamente à Universidade Federal de Santa Maria. Então eu fiz mestrado em Engenharia de Produção, concluí em 2006. E ainda em 2006 aproveitei uma outra oportunidade também,
a Fundação Rotária, que é a instituição que mantém os Rotaries clubes, né, a nível mundial. Participei de uma seleção para uma bolsa de estudos. Uma bolsa de estudos para estudar inglês no exterior. Também tive a grata felicidade de ser selecionado e pude, durante 3 meses, em 2007, estudar inglês na África do Sul. Mais uma cultura diferente, mais um modo diferente de ver as pessoas, um país num continente que para muitos hoje é estranho, mas também pude aprender muito lá e ver o quanto a gente às vezes não conhece das outras realidades e eventualmente se faz julgamento sem se conhecer. Isso para mim também foi um aprendizado que contribuiu muito para o meu desenvolvimento pessoal. E na sequência, então, ainda atuando na CETREM, né, contribuí para que nós pudéssemos implantar cursos superiores. Também fui coordenador de um curso técnico lá na CETREM, professor de curso técnico, professor de ensino superior. Mais adiante, contribuí para sempre, né, buscarmos a melhoria dos processos pedagógicos, planejamento estratégico. Participei por muitos anos do planejamento estratégico, também de construção dos projetos pedagógicos da instituição. Isso também me possibilitou para que eu pudesse continuar me desenvolvendo, e aí surge então a oportunidade de eu participar de um processo seletivo de doutorado. Então em 2016 eu entrei no doutorado em desenvolvimento regional, juntamente à Unijuí. Vou usar agora um dos slogans do Colégio Teutônia, afinal educação é para a vida toda. Exato, educação é para a vida toda. Me parece muito claro que vai continuar sendo assim praticamente daqui por diante, porque a gente sempre precisa buscar qualificação, mesmo que seja em cursos de curta duração, para o desenvolvimento humano, pessoal, profissional. Acho que a gente sempre busca e a gente sempre incentiva para que se possa ser buscado. Pensando no Colégio Teutônia, como é possível empreender? Como é possível empreender, né? Poxa vida, terminando o doutorado em 2020, eu comecei também a perceber que eu precisava buscar mais porque em 2020 eu tive meu primeiro filho, o Pedro Miguel. Tendo o primeiro filho, a gente percebe o quanto as coisas se transformam para melhor. Isso começou a me chamar a atenção de que, poxa vida, eu tenho um filho pequeno agora e eu preciso, no mínimo, por 18, 20 anos, dar condições para que ele possa se desenvolver e eu possa acompanhar ele, também dar uma perspectiva boa. Isso começa aos poucos também a responder a tua pergunta: como é possível empreender? Eu percebi que realmente eu precisava empreender um pouco mais para que eu pudesse realmente dar essa condição para meus filhos. Em 2021 chegou o Bernardo Henrique, então 2 filhos pequenos, e eu precisava de fato empreender novos horizontes para minha vida profissional. A partir disso eu comecei também olhar o futuro de uma maneira diferente, e esse olhar diferente me possibilitou a participar também de outros fóruns dentro da rede sinodal. A rede sinodal hoje não atua somente na educação básica, atua no ensino superior, no ensino técnico, e a partir disso eu comecei a participar também buscando de fato empreender novas possibilidades para a minha vida. Então, como é possível empreender? É possível empreender quando a gente começa a abrir os olhos para um horizonte muito mais amplo do que às vezes nós imaginamos. Isso não quer dizer que a primeira vez que você empreende, você acerta ou tenha que acertar. Eu já ouvi em outros tempos de palestrantes que dizem que o empreendedor não é aquele que acerta na primeira ou na segunda vez. É aquele que tenta 9 vezes e na 10ª vez ele acerta. Lógico que não necessariamente tenha que ser nessa proporção, mas o empreender é realmente quando a gente busca uma perspectiva diferente para um negócio, para um produto, para um serviço que cria ou que modifica uma necessidade das pessoas. Então, o empreender realmente é quando a gente consegue olhar além daquilo que eventualmente a gente está enxergando, né, no nosso dia a dia. Me traz a possibilidade de eu participar de um processo seletivo dentro da rede sinodal, né, que em 2022, então, me fez chegar a primeira vez a Teutônia, né. Eu nunca tinha vindo a Teutônia. A partir do meu histórico pessoal e profissional, intenção de realmente continuar crescendo enquanto profissional da educação me deu essa possibilidade de eu empreender, né, uma nova carreira
a partir dessa seleção. Você citou as crianças, a família veio junto para cá. Com certeza, né? Nenhum passo desse movimento foi iniciado sem primeiro ter o consenso da minha família, né? Então, a partir do momento que eu me coloquei à disposição desse processo seletivo, eu compartilhei com a minha esposa e verifiquei com ela também desse interesse em ir além da onde nós estávamos, né? Que seria muito cômodo para nós ficar vivendo em 3 de Maio por um bom tempo. Já estávamos lá contando desde 1992. Na verdade, né, desde pequeno? Desde pequeno. Então, estávamos há 40 anos. Eu estava há 40 anos vivendo em 3 de Maio, né? Mas há 23 anos trabalhando lá naquela instituição. Então, a primeira coisa que eu fiz, claro, consultar a minha família e verificar de fato se essa possibilidade e esse interesse não era só meu e era dela também, né? Diretor, preciso falar rapidamente da volta às aulas. Vou pedir para ti como é que foi esse retorno, em torno de quantos alunos. É tão bonito ver essa vida de novo nos prédios do Colégio Teutônia. Verdade, Bruna. Eu sempre digo, né, que escola sem aluno não é escola. A gente precisa daquele movimento das crianças, dos jovens, claro, dos adultos também, né? Nós temos nos cursos técnicos também essa diversidade, além das parcerias com as organizações que proporcionam qualificação, capacitação dentro do Colégio Teutônia. Então nós tivemos um retorno muito tranquilo às aulas, com a grata satisfação de dizer turmas cheias, né? Inclusive com alguns cursos com vagas esgotadas, com fila de espera. Isso demonstra o quanto a comunidade local e regional acredita no trabalho do Colégio Teutônia, e isso foi construído ao longo dos seus 70 anos com pessoas qualificadas, comprometidas e uma instituição, né, através da sua mantenedora que leva a sério aquilo que faz, buscando sempre proporcionar uma educação de qualidade alicerçada em valores, né? Nós não buscamos apenas formar bons profissionais, mas também pessoas que realmente têm um compromisso social com a comunidade e com a região. Então foi um retorno muito tranquilo. Estamos ainda fazendo melhorias dentro da escola. Para quem circula no dia a dia percebe o movimento e eventualmente a gente pede desculpa aos alunos, às famílias, né? As obras seguem a pleno vapor, mas sempre buscando proporcionar o melhor possível para que esse espaço também seja agradável para quem circula e passa boa parte do seu dia lá dentro conosco. Diretor Mauro, muito obrigado pelo teu tempo de estar aqui compartilhando também toda a tua trajetória conosco. Deixa um espaço para as considerações finais. Tá bem, Bruna. Primeiro, inicialmente, agradecer aí a oportunidade de estar novamente aqui. Eu me sinto grato pela acolhida que a comunidade de Teutônia tem feito com a minha família. Estamos nos sentindo muito bem aqui, praticamente já adaptados, e na perspectiva de que possamos construir uma bela trajetória e, juntamente com toda a comunidade local e regional, possamos contribuir para o desenvolvimento de todos aqui em Teutônia e região. Muito obrigado, um ótimo dia a todos, e para quem quiser conhecer e quiser me visitar, seja sempre bem-vindo ao Colégio Teutônia. Muito obrigado e um bom dia a todos. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com o diretor do Colégio Teutônia, Mauro Alberto Niski. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.